Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou professora online de bolos espatulados com buttercream e na live de hoje a gente vai falar sobre os principais erros que você está cometendo na hora de fazer a massa do seu bolo, tá bom? Muita gente me manda pergunta, me manda dúvidas sobre massa de bolo, sobre como assar o bolo, o que eu tô fazendo de errado e eu tenho algumas dicas aqui para te dar sobre massa de bolo, tá bom? Me diz aí se você tá me ouvindo, se tá tudo certo com a imagem e com o som, pra gente poder começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Me diz aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo com o som, que aí a gente vai começar, tá bom? Oi, pessoal. Manda aí nos comentários se tá tudo bem com o som, que aí a gente vai começar. Então vamos começar logo a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre massa de bolo. O que a gente tem que fazer para evitar erro na massa de bolo? Eu fiz uma cola aqui pra mim. Oi, Vivian. Fiz uma colinha aqui, vou falar aqui. Anotei alguns erros. Falei lá na live 5 erros, né? Falei no tema da live que eu vou falar 5 erros que vocês podem estar cometendo na massa do bolo. E eu vou mandar aqui, eu vou falar aqui pra vocês quais são esses erros, tá bom? Espera aí só um minuto. Espera aí rapidinho aí, pessoal. Prontinho, vamos lá. Vamos então falar... Boa noite para todo mundo que entrou. Hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns na hora de fazer massa de bolo. Eu falei lá que eu ia falar 5 erros, mas eu vou falar mais aqui, tá bom? Eu vou falar vários erros. Vou começar com 5, mas depois vai ter bônus, porque tem muita coisinha que a gente acaba fazendo errado na hora de fazer a massa do bolo e eu quero falar sobre isso com vocês hoje, tá? Bota aí se você tá ouvindo, se tá tudo bem, que a gente vai começar. Primeiro grande erro na hora de fazer massa de bolo, pode parecer uma coisa óbvia e pra mim é bem óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Tem uma coisa que as pessoas fazem na hora de fazer a massa do bolo, que é não seguir a receita. E isso engloba duas questões, na minha opinião, que é não seguir a receita mesmo assim, não, vou botar menos isso daqui, vou botar mais isso daqui. E a outra coisa é você não ter balança. Fazer bolo sem balança, na minha opinião, é muito ruim, porque você não tem como saber certinho qual a quantidade que você está colocando, você não tem como padronizar a sua produção, você não tem como saber se a sua receita vai sair igualzinha. A minha, por exemplo, como professora, se você não tiver balança. Se você não usar a balança, é muito difícil uma receita ficar igual a outra. E confeitaria é praticamente uma ciência exata. Tudo ali é pesado e balanceado para ter aquele tipo de resultado. Cada ingrediente na massa do bolo tem um papel importante, então você não pode simplesmente tirar um ingrediente ou diminuir esse ingrediente sem saber sobre o balanceamento da receita. Então, um dos principais erros na hora de fazer bolo é você não seguir a receita ou você achar que está seguindo a receita, mas não está seguindo porque você não está usando balança, tá bom? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler as dúvidas também, tá bom? E pode mandar todas as dúvidas sobre massa de bolo que eu vou responder durante a live, tá? Primeiro grande erro, não usar balança. Gente, balança de cozinha custa R$20.
Vale a pena o investimento para você ter a certeza que esse bolo vai ficar com o balanceamento correto, tá bom? Botei aqui, não usar balança e não seguir a receita. Xícaras medidoras, que é aquelas xícaras que a gente usa para medir, elas são um pouco mais precisas do que se você não usar nada, mas nada vai ser tão preciso quanto a balança. A balança é o mais preciso que você vai ter em termos de receita de bolo, tá bom? A balança é o mais preciso que você vai ter. Xícaras medidoras não é tão preciso, porque tem como, por exemplo, você pegar uma xícara daquela medidora e colocar farinha. Se você der uma apertada, vai entrar mais farinha. Se você não der essa apertada, vai ter menos farinha. Então, você não tem como saber exatamente quanto de peso tem ali se você não tiver balança. E balança é baratinho. Tem que ter, para começar na confeitaria, tem que ter balança. R$20 você consegue uma balança, tá bom? Coloca aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, que eu vou responder. A outra dica que a segundo maior erro, assim, que eu entendo em relação à massa de bolo diz respeito ao forno. O forno que você vai fazer o bolo precisa estar regulado. Eu vejo muitas dúvidas em relação ao forno e isso também tem a ver porque você não faz muito bolo ali. Isso pode parecer uma coisa meio boba, assim, tipo, tá bom, as professoras de confeitaria costumam dizer muito isso. Você precisa conhecer o seu forno, e isso é meio subjetivo, na minha opinião. O que é isso de conhecer o seu forno? É treinar. Você vai precisar treinar e adaptar tudo com relação ao seu forno. E isso é uma coisa meio de erro e acerto, testes. Por exemplo, eu não tenho como dizer com precisão o que aconteceu com o seu bolo, a sua receita, para ele ter afundado. A gente tem algumas hipóteses para um bolo afundar, algumas hipóteses para um bolo crescer muito e ficar cru no centro. A gente trabalha sempre com hipóteses. E o que eu sempre falo para as minhas alunas? Deu problema, teu bolo, por exemplo, ficou cru. Então, na próxima vez, a gente já sabe que não é um erro na receita, porque você está usando o balanço, está usando a minha receita. Então, não é um erro de receita. O que a gente vai fazer para esse bolo, na próxima vez, não dar o mesmo problema? A gente vai alterar a temperatura do forno, um pouco mais alta. Tenta, não deu? Depois, um pouco mais baixa. Tenta, não deu? Mudar a distribuição da massa nas formas. Ao invés de assar em 2 formas, assa em 4 formas. E assim a gente vai testando e treinando com o nosso forno e vai chegar um momento que a gente vai se acostumar com ele. Por exemplo, nas receitas de massa de bolo, geralmente vem dizendo lá para colocar o forno a 170 graus para assar o bolo, que é uma temperatura média. Se você colocar o seu bolo para assar em 170 graus, você está colocando numa temperatura média. Se eu colocar o meu bolo em 170 graus para assar, ele dá um pico, fica com aquele pico assim, rachado, e no centro ele fica cru, então eu já sei que 170 graus para o meu forno é muito alto para começar. Então eu sempre começo assando o meu bolo a 150 graus, o que para muita gente é muito baixo. Mas o meu forno é muito potente, é um forno elétrico muito potente, que se eu botar 170 graus é muito alto. E isso você só sabe com o tempo. Quando eu comecei a assar meus bolos a 150 graus, eles começaram a dar certo. E isso é teste, de tanto fazer bolo, a gente testa e vai saber por que ele rachou, por que você vai na exclusão, excluindo o que pode estar dando errado, e aí você vai chegar uma hora que você vai conseguir, entende? A Beth colocou assim no Instagram: o meu forno é a gás e ele assa mais de um lado. Eu até coloquei aqui como dica bônus também, bolo assando torto. O que pode ser isso, tá? Eu trabalho com 2 hipóteses num bolo assar torto. Um bolo pode assar torto pela primeira hipótese, que o calor não está sendo distribuído de forma igual dentro do forno. De um lado ele está mais quente do que o outro, e isso faz com que o seu bolo possa assar torto, porque um lado cresce, o outro não. A temperatura ela precisa estar bem distribuída dentro do forno, tá? Então, para quem tem forno a gás, eu indico colocar longe da chama, porque perto da chama ele tende a ficar numa temperatura mais instável ali perto da chama. Então, em cima, como a chama fica lá embaixo, bota o bolo em cima para assar, que ele tende a ficar numa temperatura mais estável.
A outra hipótese que pode acontecer com o seu forno, que você está assando o seu bolo torto, é que ele pode estar com o pé desregulado. E aí não é uma questão de temperatura, é porque ele está com o pé um pouquinho mais alto que o outro, assim, imperceptível, às vezes a olho nu, assim. Só que essa diferença faz seu bolo assar torto e ele cresce mais de um lado. Então, se o seu forno, o seu fogão tá com o pé alinhado certinho, não é esse o problema. O problema pode ser dentro do forno a temperatura. E aí, o que você pode fazer? Bota o bolo para assar e depois de 25 minutos você gira a forma, bota do outro lado. E aí vê se isso ajuda. Se não ajudar, aí você vai ter que chamar um técnico para regular o seu forno, que ele pode estar totalmente desregulado e fazer com que isso asse o seu bolo torto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que alguém mandou. Geralmente os fornos é 180 graus e o meu 190 não tem como diminuir. E é alto, às vezes realmente fica cru. Aí o que você pode fazer também? Deixa eu ver aqui. Josicleide. O que você pode fazer também? Se a tua temperatura mínima é muito alta ainda e você não tem como baixar, você bota o bolo para assar e no meio do processo, mais ou menos 25 graus, você bota uma forma em cima do seu bolo. E aí ele vai distribuir o calor ali dentro mais fácil, vai assar de uma maneira mais igualitária e não vai queimar em cima, no meio vai ficar cru. No meio do processo, você bota uma forma em cima do seu bolo e aí você vai conseguir assar melhor, de uma forma mais igual, tá bom? Já disse aqui duas coisas que o tema da live de hoje são os 5 erros que você está cometendo na hora de assar o seu bolo. E eu já disse 2. O primeiro é não usar balança, ou seja, não seguir a receita à risca, que foi balanceada para aquilo ali. A receita ela foi pensada para ter um resultado X. Você não pode fazer alteração, não pode fazer alteração no açúcar, não pode fazer alteração na farinha. O açúcar, ele não é feito só para adoçar o seu bolo, ele também tem um papel de amaciar, de dar maciez pro bolo, umidade pro bolo. Então você não pode simplesmente tirar o açúcar da sua receita ou diminuir pela metade. Tudo ali foi balanceado. Criação de receita de bolo é quase uma ciência exata. Você tem todos os motivos ali para cada ingrediente estar ali, então você não pode mudar. Para o seu bolo dar certo, o número 1 é você seguir a receita, que é uma coisa óbvia, mas que a gente às vezes não faz. Ah, vou botar um pouquinho mais de fermento, vou botar um pouquinho menos porque acabou e tal. Então, siga a receita à risca, sempre usando balança para você ter certeza que aquela receita está sendo seguida à risca. A segunda dica é não conhecer o seu forno, não testar o seu forno. Você precisa testar o seu forno e você só vai conseguir fazer isso com a prática. Tá ficando cru? Meu bolo eu botei para assar e ele tá ficando cru dentro, em cima tá muito escuro e dentro tá cru, temperatura muito alta, porque ele fica logo dourado e dentro tá cru. Ah, meu bolo, ele tá afundando. Pode ser temperatura muito alta, mas também pode ser temperatura muito baixa. Na próxima, aumenta um pouquinho, ainda não deu certo, diminui um pouquinho, ou seja, sempre é teste. Forno é teste. O que não pode é você fazer seu primeiro bolo lá e ficar ruim e você desistir. Você tem que conhecer o forno. O forno é uma das principais ferramentas na hora de fazer um bolo para ele dar certo. Então, testa a exaustão, as temperaturas, as formas, a receita. Se for o caso, muda a receita para você tentar chegar no bolo que você quer, no resultado que você quer. Então, a primeira dica é não seguir a receita. O segundo erro é você não treinar, não conhecer o seu forno. A terceira dica que a gente fala muito, nós confeiteiras falamos muito e às vezes as pessoas acham que é bobeira, é não pré-aquecer o forno. Se você colocar o bolo para assar sem pré-aquecer o forno, ele vai virar um bolo? Vai. Se você botar o seu bolo para assar sem pré-aquecer o forno, vai sair um bolo dali? Vai dar um bolo. Só que o resultado é melhor quando você pré-aquece o forno. Ele fica mais fofinho, mais aerado. Ele fica melhor quando você pré-aquece o forno. Isso tem um motivo químico. Isso tem um motivo muito prático, tá? O fermento, ele age de duas formas principais. Quando ele entra em contato com o calor e quando ele entra em contato com o líquido. Botou o fermento dentro do líquido, ele já começa a agir.
Só que a forma mais eficaz que ele começa a agir é quando ele entra em contato com calor. Então, se você coloca seu bolo para assar no forno que não está pré-aquecido, você dificulta a vida do fermento, vamos dizer assim. Ele vai começar a agir sem o calor, porque ele entrou em contato com o líquido, só que ele vai perdendo a eficácia com o tempo. Ele não atinge a temperatura em que ele estaria na sua eficácia maior. A eficácia maior dele é quando ele atinge a temperatura alta. Então, se você não ajuda ele, ele vai perdendo a eficácia. Então, por isso que o forno tem que estar pré-aquecido para colocar o bolo lá para assar. Se você não pré-aquecer o forno, algumas confeiteiras são dessa linha de não pré-aquecer o forno para assar. Só que o resultado, na minha opinião, não é tão bom quanto quando você coloca no forno pré-aquecido. Eu sou mais conservadora nesse sentido. Eu sigo todas as regrinhas da confeitaria, por isso eu indico para você também fazer o que eu tô te falando. Pré-aquecer o forno, o resultado é melhor do que se não pré-aquecer o forno, tá bom? Obrigada, Vivian. Obrigada, Nayana, Irã. Obrigada. A outra coisa que tem total a ver com o que eu estava falando, com a reação do fermento que age de forma mais eficaz quando está em contato com calor, é quando você não deixa os ingredientes em temperatura ambiente. Quem nunca assou um bolo sem deixar os ingredientes em temperatura ambiente? Eu já coloquei bolo para assar com os ingredientes todos gelados, porque estou com pressa, porque eu não tirei, esqueci, mas também não é o melhor resultado. O bolo ele vai ter um melhor resultado se você tiver com os ingredientes em temperatura ambiente, e também tem a ver com o fermento. Quando você coloca os ingredientes gelados junto com o fermento, ele vai demorar mais a chegar na temperatura mais alta, que é quando ele age de forma mais eficaz. Então, por isso que eu indico deixar os ingredientes em temperatura ambiente no mínimo 1 hora, para você ter um resultado melhor de um bolo mais fofinho, que a ação do fermento seja mais eficaz, porque ele não vai demorar tanto tempo para chegar na temperatura mais alta, tá bom? Quem tiver dúvida, manda aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder. Primeira coisa, não usar balança, não seguir a receita, é um erro número 1. Erro número 2, não conhecer seu forno, não treinar no seu forno. Erro número 3, não pré-aquecer o forno e fazendo o fermento ter uma vida mais difícil para começar a agir. A outra coisa, o outro erro é não deixar os ingredientes em temperatura ambiente. Por isso que também tem a ver com o fermento, deixar os ingredientes em temperatura ambiente. E o quinto e último erro, mas eu vou dar vários outros ainda, vou dar várias dicas ainda hoje, tá? Porque eu disse 5 erros para você assar seu bolo, mas tem um monte de coisa que a gente precisa prestar atenção e eu trouxe mais de 5, tá? O quinto erro tem a ver com a farinha. A farinha, as pessoas têm uma ideia de que bolo tem que bater. A gente vê na televisão, vê em desenho, em filme, quando a pessoa está fazendo um bolo, a gente vê a pessoa batendo. Quem nunca pensou isso? Você acha que você tem que bater o bolo loucamente? E não, gente, bolo não é para ser batido o tempo inteiro. Depende do momento do preparo. Exemplo, se for uma massa de método cremoso, você vai bater muito bem a manteiga com açúcar. Isso é essencial para o crescimento da massa, para o bolo ficar fofinho. Bater muito bem a manteiga com açúcar. A manteiga tem que estar no ponto X, tem que bater muito bem para você ter um resultado legal. Depois, os outros ingredientes da massa amanteigada, quando você... Primeiro vem manteiga e açúcar, depois vem os ovos, que você só vai bater até misturar. Depois vem os secos e os líquidos alternados. Quando você botar a farinha na massa, a partir do momento que você botar a farinha na massa, você não vai bater loucamente. Você só vai misturar até todos os ingredientes ficarem agregados. Não é para bater, isso tem um motivo. A farinha tem uma proteína chamada glúten, vocês já ouviram falar no glúten? O glúten, se ele for muito trabalhado, ele forma uma redinha, uma espécie de redinha, que dificulta o seu bolo crescer. É esse resultado que a gente quer no pão, por exemplo, aquela casquinha
para ele ficar bem durinho e crocante. Por isso que a gente trabalha muito a massa do pão, que é para desenvolver o glúten. No bolo, a gente não quer desenvolver o glúten. E como que faz para não desenvolver o glúten? Não bater demais, não mexer demais. Botou a farinha, a partir do momento que a farinha entrou na massa do seu bolo, em qualquer tipo de receita, é só para misturar, agregar, não é para bater. Mas também não precisa ficar neurótico para não bater e acabar não misturando. O que você tem que pensar é, misturou, tá sem gruminho, agregou bem, parou, acabou. O meu lema para as minhas alunas é sempre esse. Misturou, parou. Colocou a farinha, misturou, parou. Não é para ficar batendo a farinha. A mesma coisa no método espumoso. Assim como no início do preparo do método cremoso, você começa batendo a manteiga com açúcar, no método espumoso, você começa batendo os ovos com açúcar. E aí você tem que bater muito bem. Quanto mais bater, melhor, porque ele vai ficar aerado, vai fazer sua massa crescer bem, bonita. A partir do momento que colocou a farinha, é para agregar delicadamente, justamente, mais uma vez, para não desenvolver o glúten na sua receita e o bolo ficar embatumado, que a gente chama pesado, formar essa redinha de glúten no seu bolo e ele não crescer. Eu acho que esse é um dos principais erros de quem faz massa de bolo, é mexer demais a farinha, manipular demais a farinha. O glúten, ele já começa a se desenvolver quando você começa a bater demais, quando você mistura com os líquidos e depois começa a bater demais, aí ele começa a desenvolver. Qual a dica que eu te dou para você agregar a farinha no seu bolo sem mexer demais? A primeira, peneirar a farinha. Peneirando a farinha, você solta mais ela e faz com que você não mexa demais. Quando você já coloca a farinha no bolo soltinha, você já vai ter mais facilidade para misturar e aí você não vai mexer demais. A outra coisa de dica que eu dou para você em relação ao crescimento de massa é sempre colocar o fermento misturado com a farinha, depois você bota o fermento lá dentro. Eu gosto sempre de misturar os secos, tá? Mas pelo menos a farinha com fermento eu indico que você misture. É um mito da confeitaria quando você pensa que o fermento tem que entrar como último ingrediente e só pode mexer para um lado, por exemplo. Isso é um mito, não tem comprovação científica e química para você achar que só pode mexer o fermento para um lado. Isso não existe. O que eu indico que você faça é misture o fermento com a farinha, porque aí ele vai ficar mais distribuído na massa do bolo, mais distribuído na farinha, o fermento, e depois você coloca a farinha com fermento dentro da massa do bolo. E aí, peneira os dois juntos e aí mistura agregando bem. E aí o fermento vai ficar super bem distribuído, muito melhor do que se você pegar uma colher de fermento e botar só no final, tá bom? É para misturar, agregar muito bem, mas não é para bater. Também não é para deixar pedaço de farinha. É para você misturar sem neurose, sem bater, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? A Osanice perguntou qual o melhor fermento. Eu não tenho uma marca de fermento favorita, tá? Eu uso Dona Benta, os mais famosos, tá? Mas o que eu indico para você é que você não use farinha com fermento. É para usar farinha separada do fermento, comprar separado e mistura para colocar no bolo, tá bom? O fouet também é ótimo. O fouet, para quem não sabe, é aquele batedor de arame que tem vários aramezinhos assim, um para vários lados. Ele também é muito bom para você misturar a farinha com fermento, porque você ajuda a soltar bem, e depois para misturar no restante da massa. Então, gente, os 5 principais erros que eu acho que estão realmente no top 5 de erros na hora de fazer o bolo é não usar balança, ou seja, não seguir a receita, não conhecer o seu forno, ou seja, não treinar. Vai chegar uma hora que você vai conhecer ele, vai saber qual a melhor forma de assar. Não pré-aquecer o forno, dificultando o fermento, porque ele age melhor quando entra em contato com calor. Não deixar os ingredientes em temperatura ambiente também, porque o fermento age melhor quando entra em contato com calor. E mexer demais a farinha, manipular demais a farinha.
para não manipular muito a farinha, para não é bom manipular muita farinha para não desenvolver o glúten na receita e formar uma redinha que impeça seu bolo de subir. Muita gente fala assim, meu bolo de cenoura não dá certo, meu bolo de cenoura fica pesado. Por que meu bolo de cenoura fica pesado desse jeito? Para mim, a principal razão de um bolo de cenoura ficar pesado é porque você não mede, não pesa a cenoura. Eu já botei receita de bolo de cenoura lá no Telegram. Recentemente, semana passada eu coloquei, e lá tem o peso da cenoura. A cenoura ela pode variar muito de tamanho, então a receita não pode estar lá 2 cenouras. Porque se você colocar uma cenoura menor ou maior, isso vai dar problema na massa do seu bolo. A cenoura tem muito líquido ali, é um produto que tem que ser pesado para colocar na massa do bolo. Então tenta fazer um bolo de cenoura pesando a cenoura e seguindo todas essas dicas, com certeza seu bolo de cenoura vai dar certo. Bolo de cenoura é um bolo fácil de fazer e muita gente não fica bom o bolo de cenoura porque não pesa a cenoura. A cenoura pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho. Então assim, isso pode dar problema na massa do bolo, tá bom? Aí eu trouxe aqui algumas dicas bônus sobre massa de bolo que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer o bolo, tá? Uma mensagem que eu recebo muito aqui é: minha massa de bolo esfarela muito. A primeira coisa que você tem que saber é que qualquer massa de bolo, quando é manipulada, sai farelo. Isso é normal. Qualquer massa de bolo sai farelo quando é manipulada, quando é cortada, quando é transportada, qualquer. Só que se tá saindo muito farelo, é porque provavelmente aí tem 2 problemas. O primeiro, pode ser que não seja uma boa receita, não foi bem balanceada, então troque a receita. A segunda coisa é que você pode estar assando demais o seu bolo. Se você assar demais o seu bolo, ele resseca. Quanto mais tempo ficar no forno, ele vai ressecando, vai perdendo os líquidos, vai evaporando esses líquidos. E aí, se ressecar, esfarela mais ainda. Então, toma cuidado com isso. Tá esfarelando normal ou tá esfarelando demais? Se tá esfarelando demais, pode ser que seu bolo esteja assando demais e aí ele perde a umidade pro forno e aí ele acaba ressecando, tá? Eu falei aí pra nossa amiga também sobre bolo assando torto. Eu até já tinha colocado aqui no material, bolo assar torto, pode ser o pé do seu forno que tá torto. Conserta, dá uma nivelada no bolo, no forno, tá? Se o forno tá nivelado e mesmo assim tá assando torto, a temperatura interna do forno pode estar desigual. E aí na metade do processo, mais ou menos 25 minutos que seu bolo já estiver lá dentro, roda a forma, para ver se ajuda a ele não assar mais torto. Se mesmo assim ainda tá assando torto, seu bolo tá com a temperatura totalmente irregular lá dentro, aí você vai precisar chamar alguém para fazer uma manutenção no seu forno. Não tem muito jeito, tá bom, gente? Ou se, não tem como chamar manutenção, já fiz de tudo, não sei o que fazer, não tem como trocar meu forno, vou deixar de fazer bolo por causa disso? Não, ele vai crescer torto e aí você vai cortar ele com nivelador, você vai perder um pedacinho de massa, mas aí você corta ele e ele vai ficar retinho de novo sem problema, tá bom? A outra dica que eu dou sobre assar bolo às vezes as minhas alunas falam assim, eu não sei mais o que eu faço, eu tô assando meu bolo em 2 formas e ele tá ficando cru no centro. Como é um bolo alto, o bolo com a receita é para você assar em 4 formas ou em 2. Se você assar em 2, você vai cortar no meio e vai usar 4 discos de massa. Só que para você assar em 2, um bolo tão alto como esse, o seu forno ele tem que ser potente. Se ele não for potente o suficiente, ele não vai ter força para assar essa massa bem grandona. Então, para quem não tem um forno muito potente, a dica que eu dou é assar em 4. Uma forma dessa de 15 centímetros não é tão cara, então se você puder investir, investe em 4 formas para você poder assar cada disco de massa em uma forma, tá? Se mesmo assim o seu bolo tá ficando muito irregular, na metade do processo coloca uma forma em cima tampando, que aí ali dentro cria uma espécie de estufa e faz seu bolo assar de forma mais igual, tá? Eu não coloco aqui no meu forno essa forma em cima,
porque eu já me acostumei muito com o meu forno. Mas, se você tá tendo essa dificuldade, a primeira coisa que eu te falo é assa em 4, ao invés de assar em 2 formas. Porque para assar em 2 formas, o seu forno tem que ter uma potência melhor. Então, assa em 4, ao invés de assar em 2. Se mesmo assim não resolveu, pega uma assadeira grandona e coloca em cima das 4, ou uma em cada, né? Para tampar e fazer seu bolo lá dentro, assar de forma mais igual, criando essa espécie de estufa lá dentro, tá? Oi, Gilceia, obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada. E aí, a outra dica que eu dei aqui é... Gente, isso também é uma coisa assim, que eu vou falar agora assim, básica, mas só que tem que ser dita. O óbvio tem que ser dito. Use ingredientes de qualidade. Use ingredientes de qualidade. Não adianta você... É claro que a gente vai procurar promoção, é claro que a gente vai procurar ingredientes mais baratos, mercados mais baratos, mas você sabe quais são os ingredientes de qualidade. Se você não usar ingredientes de qualidade, não existe milagre, entende? Você precisa escolher ingredientes bons, porque senão não existe milagre. Se você tá usando... Por exemplo, a receita é com leite integral, você usa o desnatado, ou seja, você tira a gordura da sua receita, a gordura traz umidade. Aí você usa a margarina ao invés de manteiga. A manteiga tem um gosto mais gostoso do que margarina. Aí você vai, pega e usa, sei lá, um ovo que já tá meio passado. Enfim, coisas básicas que você tem que prestar atenção. Você precisa escolher ingredientes de qualidade para colocar no seu bolo, tá? E tudo isso vai ser colocado no custo do seu produto. Às vezes, no final das contas, a diferença vai ser de R$5 e isso vai ser passado para o cliente. É muito melhor um produto de qualidade. Se você passa isso para o cliente, é melhor você cobrar um pouco mais caro, um pouco, e um produto de qualidade, entende? Não adianta a gente querer fazer bolo com ingrediente ruim, que aí não tem milagre, tá bom? O barato às vezes sai caro, porque você ter que ir lá gastar de novo e com um mais caro de qualidade. Exatamente, às vezes o barato sai caro. Sai caro porque seu bolo vai ficar ruim, você vai ter que refazer. Sai caro porque seu cliente não vai gostar tanto, entende? Então, assim, não tô falando pra você comprar tudo do mais caro. Você vai comprar do bom e tudo isso vai ser colocado no custo do produto. Isso vai ser repassado pro cliente. Tudo que você usa é repassado pro cliente. Não nada vai sair do seu bolso. Então, você tem que ter um custo de um produto e depois você vai botar seu lucro, a tua mão de obra, tudo isso para cobrar depois. Mas não adianta ficar querendo economizar em produto. Claro que você vai procurar o mais em conta dentro de um padrão ali que você segue. Ah, leite moça, leite Itambé, o que tiver mais barato eu compro. Mas a mistura láctea, que é uma imitação de leite condensado ruim pra caramba, é super barato. Mas eu não uso mistura láctea, porque mistura láctea é ruim, tá? Ah, creme de leite, tem o Nestlé, tem o Piracanjuba, tem o Itambé. Qual que eu uso? Ah, dessas marcas eu uso qualquer um. Mas creme culinário não é creme de leite, é um produto vegetal com gordura hidrogenada ruim, de péssima qualidade. Não use creme culinário, não use mistura láctea, não use gordura vegetal, use produtos de qualidade e dentro desses você escolhe um que seja mais barato. Exatamente, a Shirley falou, se gosto para minha família tudo de primeira, faço para o meu cliente também. Claro, para o seu cliente tem que ser tudo de primeira e isso tudo vai ser repassado para ele no custo do seu produto. Você não precisa escolher tudo do mais ultra mega barato, produto ruim e depois fala que o bolo ficou ruim. Claro, não existe milagre, né, gente? Outra dica que eu coloquei aqui, super importante para fazer bolo, é organização. Quem tem produção, quem já trabalha com bolo, coloca aí para mim. Eu já trabalho com bolo ou com confeitaria. Coloca assim, eu já trabalho com confeitaria. Coloca nos comentários para mim. A organização na cozinha é uma das coisas mais importantes na hora de fazer o bolo, sabe? Porque se você não tiver organização, você fica louca, pirada das ideias, porque você não consegue se organizar. E se você não consegue se organizar, é um prato cheio para você não pesar direito os ingredientes, para você não ter higiene,
A organização é importante para a higiene, porque você primeiro limpa todo o ambiente. Quando vou fazer, eu não faço bolo para vender, eu só dou a aula de confeitaria, eu não faço para vender. Mas qualquer bolo que eu vou fazer, depois eu mando para doação. Então, qualquer bolo que eu vou fazer, primeiro eu limpo toda a minha bancada, eu varro, passo pano para evitar qualquer tipo de contaminação de cabelo, de um monte de coisa. É sempre cabelo preso, de touca. Limpar toda a bancada com álcool 70. Eu varro o chão e passo pano no chão antes de fazer bolo. Tem que ter organização e limpeza. Se tiver tudo uma zona, você não consegue ter a limpeza que você precisa. Pensa nisso, tá? Além da limpeza que você tem que ter na hora de fazer o bolo, você precisa de organização para acertar o modo de preparo. Porque se você não pesa antes, você tem que pegar na hora o fermento, aí a massa fica esperando. Aí você bota o fermento e não pré-aqueceu o forno, ou seja, tem que ter organização. Primeiro pré-aquece o forno, faz a massa, bota para assar. Enquanto a massa tá assando, você faz o recheio, enfim. Tem que ter organização. Se você não tiver organização, você não tem higiene, você não tem um bom preparo e você não tem saúde mental, sabe? A gente precisa pensar na nossa saúde mental. É importante a gente estar bem para a gente poder fazer um bom produto. Outra coisa aí, todo mundo falou aí, eu já trabalho com confeitaria, tô voltando para confeitaria e tal. Me fala uma coisa, como é a organização do horário? Eu sei porque eu trabalho de casa e isso é difícil, tá, gente? Isso é muito difícil. Mas pra gente trabalhar bem, pra gente empreender, pra gente ser boa no nosso negócio, a gente precisa ter organização. Não só essa organização que eu tô falando de espaço, de higiene, de tudo isso, mas a gente precisa também ter uma organização de horário. O que muitas vezes para quem é confeiteiro é muito difícil, porque a gente pega encomenda de última hora, tem filho, tem marido, tem a casa e tudo mais. E quem nunca, por exemplo, deixou de almoçar porque estava fazendo uma encomenda, deixou de se cuidar porque está trabalhando com confeitaria, está comendo muito doce porque está trabalhando com confeitaria. Isso não é desculpa, gente. Isso não é desculpa. Eu vejo gente falando assim, eu tenho medo de trabalhar com confeitaria e de comer muito doce. Se você não tomar cuidado, você pode até entrar nessa linha aí de ficar comendo muito doce porque trabalha com confeitaria. E por isso você precisa ter organização, você precisa ter um horário que você vai parar e almoçar. Mas não é almoçar brigadeiro, bolo não, gente. Quem nunca almoçou bolo aí, me conta. Me conta aí se você já almoçou bolo. Não pode, gente. A gente precisa ter organização também nisso, com a nossa vida, pra gente poder trabalhar bem e ficar bem. Tenha horário de almoço para você parar e almoçar comida, não é almoçar bolo e brigadeiro, tá? Se organize, acorda, já faz o teu plano de ação. Hoje eu vou fazer X massas, X recheios. Tal hora eu vou parar para almoçar comida de verdade, não é almoçar bolo e brigadeiro, tá? Então, sempre toma cuidado com isso. A organização é importante pro teu negócio, é importante pra tua empresa, tá, gente? A gente, quando trabalha com confeitaria, você não é uma vendedora só de bolo, não. Você é uma vendedora de bolo, uma boleira empreendedora. E se você trabalhasse numa empresa, você não tiraria a hora de almoço? Então, veja o seu negócio em confeitaria como um trabalho, um emprego, uma empresa. Você tem que parar para tirar o horário de almoço e almoçar comida, não é almoçar brigadeiro e bolo não, tá, gente? Eu também já fiz, tá? Na correria almocei um pedaço de bolo, mas não pode. Tem que se organizar para você ter higiene, para você ter saúde, para você conseguir continuar o seu negócio, continuar o seu empreendimento. E para isso você precisa ter saúde também. Não é não almoçar, não jantar, não ter hora para dormir, não ter hora para largar o celular. Se organize para você conseguir ter isso a longo prazo, para o seu negócio durar, para você não desistir logo amanhã. Porque sem saúde a gente não consegue, tá? Eu já deixo o almoço pronto, já comi almoço de bolo, viu? Bolo de almoço, a Vivian também já. Mas tem que tomar cuidado com isso. É uma coisa que eu nunca falo aqui, mas eu já recebo mensagem dizendo assim, Deus me livre de trabalhar com confeitaria porque eu vou comer bolo todo dia. Não é assim, gente, não precisa ser assim, tá? Você tem que se organizar e ter cabeça, e a gente é adulto, né? A gente não precisa, a gente pode passar vontade, né? Passa vontade. Eu não como bolo todo dia, tá muito longe de comer bolo todo dia, tá, gente? Muito longe. Porque não dá. Ninguém pode comer bolo todo dia. A gente trabalha com bolo, então a gente tem que ter equilíbrio.
Osanice, sou confeiteira da Bolos e Sabores, que legal. Vamos aqui para mais uma dica. Como desenformar o bolo? Uma outra pergunta que eu recebo muito aqui sobre desenformar o bolo, tá? E a gente tem uma ideia também, um mito de que precisa esfriar completamente para desenformar. O bolo não precisa esfriar, aliás, nem é bom esfriar completamente para desenformar. Se você deixar o bolo esfriar completamente para desenformar, o que pode acontecer é ele grudar na forma, ele acomoda e acaba grudando na forma. Então, o melhor momento para desenformar um bolo é quando ele tá morno. Não é quando tá quente, super quente, porque aí ele quebra, pode quebrar, ele vai estar muito fofo. E também não é quando tá frio, porque aí ele pode grudar na forma. Isso também pode ser um problema para você não conseguir desenformar, e aí você acha que o problema foi na receita, foi no preparo, e não. O problema só foi na hora de desenformar o bolo. O melhor momento para desenformar o bolo é quando ele tá morno. Quando você pega a forma, coloca a mão assim, e tá morna, não queima, óbvio, não tá queimando, e aí você já pode desenformar o seu bolo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Mandem aí perguntas, se a gente já tá se aproximando do final da nossa live, tá? Vou dar uma última dica aqui, que muita gente pergunta pra mim assim, por que na receita de bolo leva sal? Sal não é só pra salgar alguma coisa. O sal, ele também é um realçador de sabor. Então, várias receitas de confeitaria tem uma pitada de sal, que é para realçar o sabor, é para dar uma levantada no sabor, sabe? Não é só para salgar. Então, por isso que algumas receitas, as minhas receitas, tem uma pitadinha de sal no bolo para dar uma levantada no sabor, tá? Isso aí, Neucimar, com desmoldante, então dá para desenformar bem rápido, tá? Porque senão realmente depois ele gruda, mela, então o bolo tem que desenformar morno. Tá bom, gente? Recapitulando um pouco os principais erros que você pode estar cometendo na hora de fazer bolo. Não seguir a receita, não usar balança, não conhecer o seu forno, não pré-aquecer o forno, não deixar os ingredientes em temperatura ambiente, mexer demais a farinha e aí desenvolve o glúten na receita. Outras dicas que eu dei aqui sobre o bolo que está esfarelando muito, pode estar assando demais. Bolo assando torto, pode ser o pé do seu forno que está torto. Assar o bolo alto em 2 formas é pior do que assar em 4, porque aí seu forno tem que ser muito potente para assar em 2, então é melhor botar em 4. Ingredientes de qualidade, organização na cozinha, como desenformar o bolo e por que botar sal na receita, tá? Tudo isso eu falei na live de hoje, vou deixar lá no IGTV salva, para vocês assistirem, quem chegou depois. Estou vendo que tem gente chegando agora. Então, quem chegou depois, é só ir lá no IGTV que eu vou deixar a live de hoje lá salva, tá bom? Para vocês verem. Então, assim, eu vou deixar a live de hoje salva lá no IGTV para vocês verem. Obrigada pela presença de vocês. A Shirley tá dizendo, eu apanhei do meu forno esses dias, né, Raquel? Mas agora já deu certo, né? Que bom que deu certo. E é treino mesmo, a gente tem que treinar pra gente conseguir chegar no resultado que a gente quer, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Na sexta-feira tem live, a gente vai falar especificamente sobre buttercream. Por que o buttercream é a melhor cobertura para quem quer começar a trabalhar com bolo? Gente, Eu sei que tem gente que pensa diferente, tudo bem, eu respeito, mas o buttercream é a melhor cobertura para quem quer começar a trabalhar com bolo. E eu vou dizer para você os motivos pelos quais eu digo com categoria que o buttercream é a melhor cobertura para trabalhar com bolo. Na sexta-feira, 7h30 da noite, eu vou falar com vocês sobre buttercream, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, obrigada Vivian, Mari, Maurice, Neucimar, Shirley, Nayana, obrigada pela presença de vocês na live de hoje e a gente se vê na sexta-feira para falar sobre buttercream, tá bom? Airan, um beijo também para você, um beijo para vocês e até sexta-feira. Tchau!